Brilhou a estrela guia, brilhou no céu, brilhou no mar, brilhou aqui no terreiro, brilhou no nosso lugar. Salve seu pena branca, salve Pai Oxalá, salve seu pena branca, caboclo de Oxalá. Nos trouxe a esperança, a fé no caminhar, palavras de carinho tem sempre pra nos dar. Brilha seu pena branca no terreiro a trabalhar. Brilha seu pena branca aos pés de Oxalá. Noite. Salve seu pena branca, salve a linha dos penas brancas. Salve. Então tá, muito bem-vindos a essa aula. Eu sei que tem muitas perguntas fáceis e perguntas difíceis. Se alguém não entender a explicação durante, espere eu terminar a minha explicação e depois vocês podem perguntar em cima. Porque às vezes a pergunta também não é muito clara, como você vai ver. Fiquem todos na paz de Oxalá. Que assim seja. Pode perguntar, meu filho. Certo. Essa pergunta foi enviada para o Rodrigo. Queria perguntar se o que estou fazendo devo continuar e se tenho mesmo a vocação de Oxóssi e dos caboclos, se estou no caminho certo. Eu devolvo a pergunta com uma pergunta para ele. O que é o caminho certo? Aliás, eu pergunto para vocês, o que é o caminho certo? Talvez esse seja o grande dilema da humanidade. O caminho certo é aquele que te faz feliz, o caminho certo é aquele que te dá acesso a Deus, no sentido maior, o caminho certo é aquele que te dá plenitude de vida. Então, se ele é um filho de Oxóssi, ele deve buscar sempre uma linha de conhecimento e principalmente uma linha de prosperidade. Não entendam prosperidade como riqueza material, mas sim como a possibilidade de ter tudo à sua disposição. Todos os meios para saber mais, para oferecer mais, para conhecer mais. Se ele está no caminho certo, ele está feliz, ele está equilibrado. Eu acho que quem tem vamos dizer assim, a balança para dizer se você está ou não no caminho certo, é você mesmo. Às vezes, por falta de consciência, a gente se ilude, mas quando a gente se ilude, a nossa felicidade se esvanece. Porque a única coisa que nos dá alegria é a verdade absoluta, por mais que doa. Espero ter respondido. Muito obrigado. Essa pergunta foi enviada pelo Rafael. É o seguinte: todos nós temos guias desde que chegamos à Terra. Normalmente esses guias já estiveram encarnados conosco em outras existências. O trabalho de guia médio seria a questão de afinidade no astral. Essa questão me passou pela cabeça, pois já ouvimos dizer que os guias muitas vezes trabalham em locais diferentes com médios diferentes. Ou seja, a ligação é um aspecto de afinidade astral ou existe algum karma a ser passado juntos? Os dois. Bom, ele fez, na verdade, umas 4 perguntas. Vamos por partes. Primeira pergunta. Sim, existe afinidade energética entre o médium e a entidade com quem ele trabalha. Sim, existe um vínculo kármico entre os dois. Não entendam karma como algo necessariamente negativo, mas pode ser simplesmente 2 espíritos que se uniram para fazer uma tarefa. 3. Sim, o espírito pode trabalhar com médiuns diferentes em lugares diferentes. O espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso para vocês é uma coisa inconcebível. Mas porque vocês têm uma visão linear de tempo e de espaço. Mas o tempo e o espaço não são lineares. Eles são uma espiral, então você pode se projetar em vários locais ao mesmo tempo. Então sim, é possível trabalhar com médiuns diferentes, o mesmo espírito. Acho que é isso. O que mais que ele pergunta? Sobre o karma, que o senhor já respondeu que sim. Então, o karma sim. Agora, nem todas as entidades que trabalham com você são necessariamente por vínculo kármico. Pode ser apenas por amor. E esse é o grande segredo de vocês. Vocês só vão ter uma espiritualidade bem desenvolvida quando vocês aprenderem que todas as entidades, de alguma forma, são vocês mesmos numa outra realidade. Amem suas entidades. Esse é o meu conselho. Essa pergunta foi enviada pela nossa querida Keila.
eu gostaria de perguntar com relação às questões que ele citou no último diálogo, com relação ao Brasil ser o acolhedor dos povos, os povos que sofrerão com as catástrofes. O Brasil será atingido? Como devemos proceder para nos preparar? Isso tem a ver com o que o Sr. Werner falou na última tertúlia sobre o ano 2018? Sim. São várias perguntas. O ano de 2018 significa que a Terra vai estar com a sua Kundalini, ou com o seu centro de força, atuando no máximo. Ela foi desviada do Oriente para cá, está aqui na Argentina, e o que acontece é como se fosse uma luz de Mercúrio que vai se aquecendo aos poucos. Então, muito do que vocês veem e que acham que é um efeito, resultado de efeito estufa, por exemplo, como derretimento de calotas polares, na verdade é o próprio aquecimento do planeta, porque o planeta, para aquecer, para dar um salto quântico, ou seja, para conseguir ter um coeficiente de luz maior, precisa vibrar a velocidades mais altas. E como é que você consegue aumentar a velocidade? Aquecendo. Se você aquecer a água, o que acontece com ela? Vai virar vapor. Então, isso é uma coisa. As catástrofes que você se refere podem acontecer em maior ou menor grau segundo o merecimento dos povos e dos países. Porque existem povos com karmas coletivos. Por exemplo, o Japão certamente vai pagar um preço alto. Espanha, como o seu Ventania falou, vai pagar um preço alto. Parte dos Estados Unidos vai pagar um preço alto. O que vai sair disso tudo, na verdade, o que se espera, depois desse período, vamos dizer, apocalíptico, é que a humanidade consiga entender que quando a natureza se impõe, não existe tecnologia, não existe dinheiro, não existe nada que faça com que o ser humano regrida na sua humanidade. Então vocês vão se pegar em coisas muito básicas. O que se fazer para se preparar? Dominando conhecimentos que hoje estão quase esquecidos, porque vocês vivem uma sociedade tão artificial que vocês não conseguem fazer nada mais. Vocês vão ao mercado e vocês compram tudo. Sugiro coisas como aprender a plantar, aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a cuidar de crianças, aprender a ser sentinelas, aprender principalmente a amar o seu próximo. Talvez esse seja o melhor preparo que vocês possam fazer. Ter um espaço onde vocês não necessitem ter acesso a comida ou coisas de cidade grande, porque as cidades, nesse momento de caos, ficarão intransitáveis. Então é um lugar de paz, e por isso que a Tríade, como projeto da espiritualidade, pretende ter seu canto de paz para que vocês possam plantar, para que vocês possam ter paz, para que vocês possam conseguir passar por esses momentos atribulados com mais tranquilidade. Todos serão afetados, o Brasil será afetado, a costa brasileira vai ser muito afetada, a região amazônica será muito afetada. Os planaltos serão melhor preservados, mas ainda assim sofrerão abalos. Isso é certo. Não posso dar datas, mas 2018 culmina com uma previsão feita já há muito tempo atrás. Vamos dizer assim, todo tipo de profecia serve, na verdade, como um alerta. Ela não significa que vai se concretizar daquela forma. Depende muito do merecimento de cada um. Então, orem pelo planeta, peçam paz, peçam tranquilidade, e é isso que vocês podem fazer. Porque quando for chegar no momento, o planeta vai decidir o que fazer. Não pense no planeta como Terra, pense no planeta como um espírito vivo do tamanho desse mundo. São todos vocês juntos. Entendam que um logos planetário, ou seja, um controlador de uma consciência de um planeta, já viveu tudo isso que vocês viveram e está amalgamado. Então, se ele pode suportar a vida, é porque ele já conhece cada um de vocês, porque ele já foi cada um de vocês. Entendam isso. Isso é ser um logos planetário, e é o que se espera que vocês façam um dia. Um dia vocês poderão ser planetas quando estiverem juntos e conseguirem amalgamar todas as experiências dessa humanidade. Quando 1 bilhão de almas se juntam numa única mônada, você tem condições de criar um planeta e ser o espírito que coordena o planeta e abarcar a vida. Olha que coisa bonita. A próxima pergunta foi enviada pelo Sérgio. Ele enviou outras perguntas também. A primeira pergunta é: como a Umbanda prega o universalismo, pergunto, o Sr. Pena Branca acha importante o estudo das correntes telúricas e os seus efeitos por parte dos dirigentes e os médiuns dos centros? Poderia esse estudo melhorar a afetividade dos trabalhos de cura e limpeza astral?
E depois ele continua a pergunta. Eu queria que você respondesse primeiro essa primeira parte. Sim. Só para esclarecer, todo o planeta, toda a energia telúrica é distribuída como se fossem redes elétricas. Então, o planeta todo tem como se fosse um gradiente de energia que é distribuído ao longo do planeta todo. Sim, você tem certos pontos de força que são mais benéficos para certos tipos de trabalho. Existe dentro da radiestesia uma área chamada geomancia, onde você mede a energia da Terra necessária para determinadas coisas. Sim, certos lugares são mais propícios para fazerem certas coisas. Quando se fala para fazer uma oferenda para o Xum, vá a uma cachoeira perto de um rio. Por quê? Porque aquilo é um ponto de força para aquela energia específica. Não é porque é bonitinha a cachoeira. Vai para Iemanjá, vai para o mar. Não é porque o mar é bonito. O mar é bonito. Mas não é só pela beleza. É porque aquilo representa uma conexão com um tipo de energia que está circulando no planeta. Do ponto de vista do centro, isso é importante para os dirigentes espirituais terem conhecimento de geomancia, por exemplo. É um conhecimento interessante, mas isso não vai transformar ninguém no melhor ou no pior pai no santo. O conhecimento, se o teu local é apropriado, tem mais a ver com a qualidade da energia que circula no ambiente do que o local onde ela está. Sim, tem certos lugares que são considerados amaldiçoados, como existem casas assombradas, cemitérios de índios, cemitérios, coisas... Mas depende. Para fazer certos trabalhos, na linha de Omulu, onde você vai? No cemitério. Então, assim... dentro de uma casa espírita, uma casa umbandista universalista, e discordo dele, eu não acho que a Umbanda em geral pregue a universalidade. Algumas umbandas pregam a universalidade, como a que se pratica nesta casa. É importante, na verdade, que as entidades possam definir em, vamos dizer assim, acordo com os dirigentes espirituais, onde serão os pontos de força da casa. Por exemplo, você tem aquela casa de Exu lá, não é aleatoriamente. É porque lá foi o lugar escolhido por eles, para que aquele seja o ponto. Não é um lugar bonito, esteticamente, muito pelo contrário, é bem feio, mas é ali o ponto de força. Então a própria entidade, que é, vamos dizer assim, a entidade que coordena o trabalho da casa, sabe onde deve se colocar os pontos de força na casa. Agora, a manutenção da qualidade energética da casa tem mais a ver com a qualidade do corpo mediúnico e das pessoas e das limpezas do que qualquer outra coisa. Então, espero ter esclarecido. É um tema bem mais amplo. Aliás, essas perguntas são bem amplas. Sim. Ele continua essa mesma pergunta perguntando se a localização da tronquilha do Cungá segue essa orientação energética. Já respondi. É sempre orientado pelas entidades. Perfeito. Não eu vou colocar aqui porque vai ficar mais bonitinho. Não é uma avaliação estética, é uma avaliação da energia do local. E quem faz isso também não é o pai de santo. Quem faz isso é a própria entidade. Certo? Certo. A próxima pergunta também é dele. Alguns povos antigos costumavam marcar essas correntes como monumentos de pedra, megalitos. Uhum. Esses monumentos funcionavam também como antes ou aplicadores como antenas ou aplicadores dessas energias. Como exemplos, posso citar os dolmens. Perdão. Sabe o que são dolmens? São câmaras mortuárias, marcadas com pedras, muitas vezes. O monumento do Stonehenge e diversos minerais. Ele acabou não fazendo a pergunta, ele apenas confirmou. Essa explicação. Muitas culturas antigas tinham esse conhecimento da radiestesia. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma oferenda, eu preciso ter um local que será meu altar sagrado. Então, antes de eu definir onde vai ser esse altar sagrado, eu vou e escolho através... Sempre existiram médiums. Então, eles eram intuídos a escolher ou fazer esses monumentos, em pedra normalmente, nos lugares onde tinha o quê? Maior conexão energética. Às vezes embaixo, com a terra interior, às vezes em cima, com uma estrela. Então isso sempre foi coordenado por algum médium com uma sensibilidade, ou alguém que merecesse de radiestesia e dissesse, bom, aqui tem mais energia. E isso é normal, entendam. Todos vocês têm 7 chakras mínimos, os básicos, e tem mais. Então cada um tem chakras mais fortes ou menos fortes. Posso até demonstrar depois, se for necessário. Então é a mesma coisa do planeta. Tem certos lugares onde a energia é neutra, tem certos lugares onde a energia é negativa, tem certos lugares onde a energia é
positiva. Próxima pergunta, dele também. Os meios digitais têm se mostrado um grande veículo de divulgação, instrução e comunicação com a espiritualidade. Até que ponto esses meios são vantajosos para a espiritualidade? Não seriam suscetíveis a ataques sombrios? Não estariam sendo veículos também da manipulação de baixa espiritualidade? É um assunto bastante espinhoso, porque o meio de comunicação em si é neutro. A questão é o uso que se faz dele. Se você usa a internet para divulgar uma mensagem de luz, de paz, que seja coerente com o que com que representa o trabalho desse grupo, por exemplo, isso é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter redes de TV que simplesmente manipulam todas as notícias porque é do interesse dos donos da rede. Então, assim, todo o sistema econômico usa a mídia para manipular a população que consome. Aliás, você estuda isso. Você quer ser um manipulador? Olha o seu karma. Cuidado. Então pense muito nisso. Eu sempre digo uma coisa. Se propaganda fosse boa, ninguém precisa... Se o produto fosse bom, ninguém precisava fazer propaganda. Então, existe sim muita manipulação. Existe sim o famoso governo secreto ou sinistro do mundo. Que na verdade muita gente chama de Illuminati. Que são nada mais do que as pessoas economicamente mais poderosas aliadas a um bando de ETs e magos negros que estão no planeta há milhares e milhares e milhares de anos. Eles são os donos do planeta. Vocês acham que vocês são os donos? Não. Vocês são escravos de um sistema criado para manipular vocês. Isso é verdade. Estamos saindo deste período agora. Por isso vai acontecer a chacoalhada. Vocês trabalham, se escravizam para comprar coisas que não precisam, para ter um estilo de vida que não é adequado. E vocês acham que a vida é isso. Então acordem do sonho. A vida não é isso. Qual o papel das estações interdimensionais, como Rio do Tempo e Lendal? Seria a base de intermediação entre dimensões que facilitariam, entre outras coisas, a comunicação da espiritualidade conosco, através dos aparelhos eletrônicos? Dizem que seriam também bases científicas para experimentos extraterrestres, ou parada de descanso dos mesmos. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar em transcomunicação? Eu estou numa quinta dimensão e preciso me comunicar com alguém da terceira dimensão. Eu não sou um médium. O que eu faço? Eu crio um rádio. E aí, o que acontece na verdade é o oposto. Então, assim, existem aparelhos. Se criou, isso foi muito forte nas décadas de 60 e 70. E o nome da estação é Lendel, eu acho. Porque foi um dos criadores desse tipo de pesquisa. Ele queria se comunicar com além. E aí se criou um rádio ou uma televisão onde você capta imagens ou sons que supostamente vêm de uma dimensão diferente. Vamos dizer que isto, para aquela época, talvez fosse um grande avanço. Se investigou muito nisso. Existem imagens filmadas, né, de seres e de pessoas e de espíritos que supostamente estariam numa outra dimensão. Muitas vezes, na verdade, isso é só a captação de uma imagem de uma realidade paralela da própria Terra. O que acontece? À medida que vocês caminham para a multidimensionalidade, esse tipo de tecnologia é absolutamente obsoleta. Porque você, para ter acesso, você como médium tem acesso a outras consciências que estão residindo em outros planos de existência. Você não precisa de uma tecnologia física para ter acesso a essas coisas. Você se pluga naquilo que você quer e você tem acesso àquela informação. E é assim que a Terra vai ser. Então, tudo isso que você viu como base de pesquisa, na verdade, você vai se perdendo tempo, porque a própria capacidade humana de gerir a sua ingerência em outros planos de vida não vai precisar mais de tecnologia. A sua própria cabeça, o seu próprio cérebro vai conseguir fazer isso. Agora, tem outra coisa que ele está confundindo, que são bases de ETs que usam tecnologia de comunicação. Existem várias bases dentro da Terra, dentro do mar, na Lua e em outros planetas. São bases de comunicação. Como se fossem, por exemplo, escritórios da NASA. Então, são pessoas trabalhando para que a comunicação
entre as diversas bases funcionem. Mas isso não tem a ver com transcomunicação, é outra coisa. Certo? Há, na mediunidade, algum fator genético ou o mesmo é apenas espiritual? Normalmente genético. Quando você transmite o seu genes, o seu GNA, não DNA, porque o GNA é tudo, são 12 espirais de DNA. Você transmite tudo. Então, muito provavelmente, pais que têm uma capacidade mediúnica avançada vão transferir para os filhos essa mediunidade. Porque mediunidade, hoje pode parecer uma coisa estranha, mas na verdade é o normal. Vocês estão considerados peixes fora d'água, mas na verdade a mediunidade é a coisa mais normal. Essa tua capacidade de se ligar em outras realidades é o normal. É que hoje vocês são, entre aspas, minoria. Mas vai chegar um momento que não vão ser mais. Então, sim, existe um fator, não é o único. Por exemplo, um espírito que tem determinado karma e que deseja vir trabalhar espiritualmente. Ele não tem que vir necessariamente num casal de médiums. Ele pode escolher. Certo? Mas em muitos casos, a mediunidade, sim, é transmitida geneticamente, até porque existe um contínuo de energia. Muitas das entidades que trabalharam com os pais e as mães vão para os filhos. Num outro nível energético. Essa pergunta foi enviada pelo Lucas. Estou pesquisando sobre as multidimensões, mônadas e etc. Será que rola... Mônadas e etc. Será que rola alguma explicação por parte dele, no caso do senhor? Isso não daria uma explicação, isso daria anos de explicação. Mas vamos pensar assim, vou ver se eu consigo fazer isso de forma muito simples. Quando se fala em dimensão, pensem numa folha branca. Certo? Quando se fala em densidade, pensa que à medida que você se afasta deste ponto inicial, você fica mais denso. E à medida que você volta para este ponto inicial, você fica mais fluido. Então, dimensão é espaço e densidade é tempo. Quanto mais avançada uma civilização, menos densa e maior a dimensão. Porque se você é mais fluido, você consegue passar por várias dimensões. Então, quando se fala em multidimensionalidade, significa que você tem um grau de consciência tão leve que você consegue atravessar todos os espaços. Porque o espaço também não existe, é uma projeção holográfica. É um pouco complicado, assim, mas pensem sempre nisso. Dimensão é uma coisa, densidade é outra. Vocês estão na terceira densidade, na quarta dimensão, caminhando para a quinta. Quando vocês chegarem na quinta, vocês já não terão mais essa densidade. Por quê? Porque o grau de rapidez e fluidez que vocês terão que ter já não vão permitir que vocês tenham corpos deste jeito. Aliás, os corpos de vocês estão mudando. Dores de cabeça, sono excessivo, perda de memória, lapsos de tempo, são muito comuns nessa fase. O corpo de vocês está sendo preparado energeticamente para absorver uma quantidade maior de luz. O que é luz? Informação. Quanto mais luz, mais leve. Quanto mais luz, menos denso. Maior a dimensão. E menor a densidade. Tá claro, meu filho? Mais ou menos, né? Posso fazer um curso sobre isso, porque é realmente complexo. Bom, essa pergunta foi enviada pelo Pietro. A médio e longo prazo, imagino um cenário onde a tríade já tenha proporções maiores. O que os triadianos devem esperar e como se preparar para o aumento de carga e responsabilidades sociais, trabalhos doutrinários e mediúnicos que o plano espiritual irá impor. Boa pergunta, porque envolve vocês. A tríade é um projeto que começou pequeno, mas que no astral está configurado para ser uma coisa de atendimento de muitas pessoas. Até porque, à medida que essa crise global fosse configurando,
as pessoas vão ficar muito sem saída, muito em crise com seus valores, muito em crise com as suas vidas. Então o papel de vocês, do ponto de vista espiritual, é do despertar consciencial dessas pessoas. E fazer com que essas pessoas entendam o que está se passando na vida delas, fazer com que essas pessoas entendam o que está se passando no planeta. O que vocês precisam fazer para estarem preparados? Desenvolvimento mediúnico, que tem a ver com o quê? Reforma íntima, limpeza de mágoas, de traumas. Você tem que estar aberto ao outro de forma tão limpa, tão clara e tão transparente que a outra pessoa vai se sentir acolhida, porque ela não vai se sentir julgada. E se você tem alguma coisa, alguma culpa no cartório, você julga. Só julga quem tem culpa no cartório. Então, primeira coisa, não julgamento, amor. Segunda questão, do ponto de vista prático, vocês precisam criar uma estrutura de atendimento, que não é esta, fora de uma grande cidade, para que as pessoas possam ter onde comer até. Então, este plano, este projeto, é para ser uma comunidade amorosa entre as pessoas que consigam pensar o mundo da mesma forma e que estejam dispostas a acolher outras pessoas que vão estar em crise com as suas vidas. Que vão lá para receber sua aula, para receber seu alimento espiritual, seu esclarecimento, etc. E principalmente vocês precisam estar muito unidos. O resto são questões práticas. Comprar um terreno, fazer um local de atendimento, plantar suas verduras, suas frutas, criar seus bichos. O básico, voltar ao básico. O básico que todo mundo precisa. É isso, é muito simples. Basta ter vontade. O plano está traçado, vocês é que têm que fazer. Organizem-se. Essa pergunta foi enviada pelo Fernando. Por que usar alegorias como colares, cocares, fumígenos, bebidas na incorporação? E por que não usar? Por que vocês acham que a gente usa isso? Eu uso muito pouco, mas cada entidade usa o que quer. Existe o livre-arbítrio da entidade, existe o ritual, a magística do elemento, por exemplo. Hoje se usou aqui bebida. Por que se usa a bebida? Porque não é a bebida e nem o álcool, mas sim o elemento da planta, o elemento telúrico que está embutido ali, que vai trazer você para determinadas energias. Então, a bebida é um indutor energético, assim como é o passe. O resto é alegoria. As alegorias, vamos dizer assim, a fantasia é muito mais para alegrar vocês do que para nós. Eu poderia estar aqui usando um lindo cocar com uma roupa de índio norte-americano, não poderia. Então, assim, é uma escolha. O que acontece é que a Umbanda, quando surgiu, ela surgiu muito mais alegórica, fantasiosa. Por quê? Porque o público precisava de alguma coisa que dissesse que este médium que está aqui canalizando isso era outra coisa. Então, seria o diferencial. Eu só acreditaria naquilo, só teria fé se eu assistisse aquilo e visse que aquilo era um show. Então, a necessidade do show era por parte muito mais da plateia do que da entidade. Hoje isso não se faz mais necessário, muito menos nesse grupo. O uso do cigarro é pelo mesmo fator. Você mesmo sabe que quando o preto velho está aplicando ali o seu cachimbo, ele não está só te defumando, mas ele está usando a energia do tabaco para trabalhar suas energias. E assim todas as entidades. Então a Umbanda é uma religião magística e sempre vai ser. O que tende a desaparecer talvez sejam as alegorias ou as fantasias. Porque o que acontece é que essas alegorias e fantasias fizeram com que os médiums ficassem muito focados no seu ego. Então, eu preciso ter a roupa mais bonita, eu preciso ter o cocar mais alto, eu preciso ter a roupa mais vistosa. Vaidade. Isso é negativo. Isso é negativo. Não é a roupa em si, mas o efeito que causou. Eventualmente, uma pena, um colar, um cocar, eles não podem ser ferramentas de magia da entidade também. Sim. Tudo aquilo que está dentro do, vamos dizer, universo de manipulação energética da entidade, não tem problema. O que se condena são os exageros, porque são muito mais o ego do médium se manifestando do que uma necessidade da entidade. Eu posso, com uma pena, fazer a mesma coisa do que um cocar desse tamanho. Então, assim, sim, como ele disse, a Umbanda vai continuar sendo uma religião
magística. E tem seus elementos. E cada entidade, cada linha de trabalho tem seus elementos. Mas, cuidado com o ego médio. Esse é meu recado. Tudo isso é necessário, tudo isso é muito bonito, mas do ponto de vista ritualístico, mas do ponto de vista energético não faz diferença nenhuma. Eu estou aqui fazendo por vocês uma coisa que eu acho que seria interessante e poderia estar fazendo isso com cocar, com roupa, mas não faria diferença nenhuma. Próxima pergunta é da Inês. Ouvi dizer que Hitler fez uma cobrança kármica. Matou quem antes havia matado. Então, não pode ser considerado maldade o que ele fez. Câmeras de gás, experiências, pais vendo seus filhos serem mortos, etc. E sim o retorno? Se alguém fez retaliação em um mal com outro mal, isto é certo? Aquelas pessoas, judeus, etc., que passaram por tudo isso, cada uma delas tinha feito algo no passado? Não. É isso. Quando você está lidando com karmas coletivos, é uma coisa muito complicada. Por quê? Eu massacrei uma tribo de índios. Então eu vou ter que voltar de alguma forma para entender o que está do outro lado. Eu preciso ser massacrado para entender o que eu fiz. Porque a única forma de aprendizado que eu tenho é essa. O que acontece no karma coletivo é que o karma coletivo acaba envolvendo pessoas no processo que não estão diretamente envolvidas no processo. Então, sim, Hitler veio, e essa é a incumbência, e você que gosta do tema, Hitler veio incumbido de resgatar, e Hitler também, a primeira encarnação de Hitler neste plano foi como o rei Davi. O que o rei Davi fez? Venceu um gigante, depois... Ele destruiu os filisteus, ele destruiu os fenícios, ele é visto como um grande rei, mas na verdade ele foi muito mal. O que acontece? Essas pessoas voltam e querem ser humilhadas. De novo se chama um espírito para resgatar, porque esses espíritos não podem ser qualquer espírito. É um espírito que se predispõe a fazer esse tipo de trabalho. Mas por que ele se predispõe? Porque ele é um espírito que vibra no negativo. Nenhum espírito de luz faz isso. Nenhum espírito de luz se predispõe a fazer. Você, que ainda não é um espírito de luz, que está caminhando para a luz, se eu te falasse, você vai lá para matar 500.000 pessoas, você viria? Não. Você não mataria uma barata. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Existem espíritos responsáveis por certos resgates kármicos, mas isso não implica que todas as pessoas que estavam nesse resgate tinham já algum vínculo com isso, mas que podem ter gerado outro karma. A noção de karma é complexa, porque é como um jogo de dominó. Você dá o primeiro toque na primeira pedra e todo o sistema cai. Quem fica por último vai ser o primeiro a ser resgatado depois. Então, vocês escolheram viver as polaridades do bem e do mal. Quando o correto é você seguir pelo caminho do meio. Então, toda vez que você... Por isso fala de seu ventania. Cada vez que você interfere negativamente no karma do outro, você está comprando o karma do outro para si. Então, sim, existe a maldade. Sim, existe a inconsequência, porque às vezes as pessoas ficam cegas, elas não conseguem enxergar. Mas Hitler sabia o que ele estava fazendo, ele tinha plena consciência, ele se envolveu com a escória da humanidade para poder ter o poder que ele teve. Não, isso sirva de exemplo para vocês. Toda pessoa de poder, de muito poder, nesse plano, tem de alguma forma o rabo preso com o lado negro. Não existem pessoas de muito poder sem rabo preso com magia negra, sem rabo preso com esquemas de corrupção, sem o rabo preso com esquemas de poder. Ninguém tem muito poder à toa. Quem tem poder à toa e vem pro bem, não tem um centavo. Ele tem o poder da palavra e ele tem o poder do exemplo. Porque todo o resto vai embora. Então, sim. Karmas coletivos são complexos e vocês não têm. O Brasil tem um karma coletivo. Vocês sabem qual? Militarismo? Os militares com certeza pagarão um preço alto. Serão mortos. Voltarão e serão mortos. Mas a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um verdadeiro
massacre. Estudem mais, vocês vão entender. Aquele resgate que houve no sul era muito naquela boate. Tinha muitos jovens filhos de quem? Daqueles mesmos nazistas que botaram os judeus nos seus fornos. Assim como... Seus filhos estavam lá nos seus fornos e queimaram. Assim como... Pensem também. nisso. O que você não resolve de karma pra você, você deixa pro que vem depois. Porque todos os grupos encarnam por afinidade. Ó, entendam isso. Isso é confirmação de Deus. Entenda aqui. O que você faz de mal aqui, se você não vai pagar, teu próximo vai pagar. Por isso, assim, cuidado. Quem tem filho, muito cuidado. Muita retidão. Muita correção nos seus procedimentos. Porque isso é certo. É matemático, na verdade. A Inês também perguntou: sei que o mal só encontra ressonância no negativo de alguém, mas pode uma pessoa estar quieta em seu canto, vibrando um pouco negativamente, e esses seres bem estruturados, magos negros, entrarem por essa brecha e aumentar ainda mais esse negativo, visando muitas vezes destruir a pessoa? Isso é verdade? Não. Se fala muito em mago negro. Mago negro é qualquer um de vocês. Quando você pensou numa pessoa de forma negativa, você está fazendo magia negra. Quando se fala esses grandes magos negros, são esses que têm uma capacidade de monopolizar grandes poderes e grandes quantidades de pessoas, grandes recursos. Um grande mago negro não vai se preocupar se você está no seu canto choramingando. Um grande mago negro vai se preocupar com o presidente de um país poderoso, com o qual ele vai poder ganhar muito poder. Então, sugestão: os magos negros são vocês, a negatividade está dentro de vocês, então botem isso pra fora. Sejam luz, virem luz. Quem é luz não vibra na sombra. Quem não vibra na sombra não tem o que temer. Você vai sofrer ataques, porque existe um polo e outro. Todo mundo que vibra na luz, sim, é assediado. Mas lembre-se, onde tem luz, não tem escuridão. Eles sabem que eles nunca conseguem vencer a batalha, né? Agora é importante entender que, sim, eu tenho o meu lado negro, sim, eu posso... Então assim, não fique de baixo astral, não fique choramingando, não se sinta vítima, não se sinta a última pessoa do mundo. Tudo isso só atrai, e aí você não vai atrair o grande mago negro. Você vai atrair o Kiumba, que tá na esquina te esperando. Você vai puxar a energia negativa da vizinha. Você vai puxar a energia negativa daquele seu grande amigo que é um peso só. Por ressonância. Então assim, seja luz, que nada vai te acontecer. Simples assim. A Karine mandou uma outra pergunta. Quando a pessoa já trabalha com outros processos iniciáticos, participou e estudou com outras egrégoras, quando chega na Umbanda, mas especialmente aqui, na Tríade, esses mentores continuam a trabalhar com essa pessoa ou a equipe espiritual é trocada conforme o propósito do trabalho? Não, a equipe espiritual não é trocada. Quando você é iniciado em vários frontes da espiritualidade, você consegue agregar para sua egrégora diversas entidades. A diferença é que a roupagem com que essas entidades vão se apresentar depende do culto. Então na Umbanda vai se apresentar como preto velho. Mas se você for para um culto Rosa Cruz, ele vai se apresentar provavelmente como egípcio. Se for na maçonaria, vai se apresentar como escocês. Se for no candomblé, vai se apresentar como... Não. Entende? Uhum. Então, assim, na verdade, você agrega um coeficiente energético, essa egrégora que está aqui, mas a forma de manifestação depende do culto. Então, quem vier aqui vai aprender a se manifestar como Umbanda. Porque esse é o caminho, é a roupa que eu escolhi. Mas eu não preciso ter essa roupa. Por que eu tenho que colocar essa roupa? Por que eu tenho que estar de branco? Tudo isso é relativo. É um caminho, é uma escolha do espírito para manifestar a sua luz. Que pode ser vários. Karine fez mais uma pergunta também. Há uma vastidão de canalização com o intuito de despertar consciencial. Gostaria de saber se as canalizações de Rodrigo Romo no livro da Urântia servem de boa orientação para o conhecimento e entendimento dos processos que a humanidade passa. Sim e não. São duas coisas. Rodrigo Romo é um autor, o livro de Urântia é um outro livro.
toda fonte de conhecimento é válida desde que tenha ressonância aqui e aqui. Se não bateu aqui, pode sair correndo. Por quê? Não é porque aquilo não é verdade, mas que não é verdade para você. Ou porque você não tem a consciência, ou porque não é o teu caminho. Então assim, ouça de todas as fontes, beba de todas as fontes e tenha o crivo do seu coração para saber se aquilo te serve ou não. Tá tudo certo, tá tudo errado. Depende. Desculpa não responder de uma forma tão decisiva, mas literalmente é isso. Você daria uma Bíblia para uma criança de 5 anos ler? Talvez nós estaríamos tendo esse diálogo talvez há 1 ano atrás. Então tudo tem seu momento e tudo tem seu grau de consciência. Para a consciência X eu tenho uma verdade, para a consciência X eu tenho a outra. A verdade absoluta só tem uma. Deus Avone, do qual estamos muito, muito distantes. O Felipe mandou as seguintes perguntas. Além da agricultura, que me parece evidente, que outros ofícios os médiuns que são também pais e educadores deverão incentivar nas suas crias para os tempos que se aproximam? Na sua última entrevista à Pena Branca, falou que o Brasil será um dos portos de abrigo após as mudanças, mas que forma podemos contribuir para as nossas crianças poderem desenvolver alguma substância em termos de construção, plantação e utensílios que virão a ser necessários nessa altura do planeta? Acho que eu já respondi um pouco isso antes. Ensine as suas crianças, antes de mais nada, de que elas precisam criar sua própria subsistência. Não, assim, enquanto estivermos nesse período de transição, elas vão ter que se virar. Então, assim, vai ser um tempo em que as pessoas vão ter que reaprender aquilo que já davam como certo. Então, todas as habilidades manuais possíveis, porque elas estão tendo uma educação muito tecnológica, e muito dessa tecnologia não vai poder ser usada durante o período de transição. Por falhas no sistema elétrico, por pane no sistema de satélite, etc. Então, assim, tem que aprender a fazer tudo manual. O que é um grande aprendizado para vocês. Então ensinem as crianças a não terem preconceito com nada, ensinem as crianças a aprenderem a comer de tudo. Hoje temos banana para comer. Ai, que bom, que maravilha. Assim, ensinem as crianças a entenderem que a vida material é só um lado, não é tudo. Porque se vocês construírem crianças em cima de valores terrivelmente materialistas, elas serão profundamente infelizes. Já que o material vai faltar. A segunda pergunta é a seguinte. Só complementando, sim, o Brasil terá um papel importantíssimo durante esse processo, porque apesar de sofrer abalos, vai sofrer menos abalos que os outros países. Então, nós temos uma vastidão geográfica capacitada a receber gente do mundo inteiro, e é isso que vai acontecer. Aqui nesse país, aqui nesse continente, vai surgir a 6ª e a 7ª raça desse planeta. Então, vocês são aqui. Vai ser uma mistura de absolutamente tudo. E quando vocês chegarem nessa 7ª raça, vocês vão sair do planeta. Porque vocês vão ter completado o seu ciclo. E aí vocês deixam o planeta para outra humanidade não civilizada começar a jornada novamente. E vocês vão estar viajando nas estrelas. É assim que funciona. A segunda pergunta é algo que já vem estudando há algum tempo. É sobre o método de conversão de sementes. A maioria conservação de sementes. A maior parte de tudo que consumimos, vegetal, provém de sementes transgênicas. Eu tenho feito propagação de sementes biológicas, ou seja, que não são geneticamente manipuladas, pois essas não se reproduzem. É necessário comprar todos os anos, como é a maior parte da plantação de milho e trigo, essencial para o pão. Sei que existe uma espécie de arca de Noé que conseguirão construir uma semente de várias espécies. É um banco de sementes, se não me engano, nos Estados Unidos da América. Mas a pergunta para o Sr. Pena Branca é: existe uma forma de conservar as sementes durante vários anos? E qual é o método? De forma caseira, sementes biológicas.
Claro, beijão e todos que estão por aí. Quem Com dera seus estar aí. feitos, Pedro Felipe, ele mora em Portugal. A preocupação dele é como preservar sementes, já que as sementes transgênicas você tem que comprar todos os anos. Olha a manipulação. Antigamente precisava disso. O próprio agricultor produzia suas sementes e mantinha durante anos. Como se mantém as sementes? Normalmente em lugares secos, afastados do sol. O que vocês vão poder fazer é isso. É voltar a produzir suas próprias sementes, aprender a respeitar o templo, aprender a respeitar o ciclo da natureza. Essas coisas todas que vocês desrespeitaram. E as sementes transgênicas não se reproduzem. Então você não vai poder aproveitar de um ano para o outro. O que é bom, porque vão acabar. Esses grandes conglomerados químicos, farmacêuticos, produtores de sementes, vão ruir. Você sabe disso. Então, o que eu sugiro é que ele aprenda uma técnica, que é o que normalmente os antepassados faziam, que é guardar suas sementes de um ano para o outro. E sementes biológicas, que podem ser reproduzidas. Não tem nenhuma técnica especial. A Arca de Noé, a qual ele se referiu, está sendo desenvolvida pelo governo da Noruega, que já sabe dessas atribulações e tem um projeto de preservação genética de todas as espécies vegetais do planeta. Isso é mantido a boca miúda. Sim, eles vão guardar tudo, como já aconteceu uma vez. A famosa Arca de Noé. Mas a Arca de Noé simbólica que vocês veem, na verdade era uma nave que mantinha o genoma, porque já sabia que o planeta ia passar por uma grande transformação climática. Então, recolheram todos, depois replantaram todos. Trouxeram de novo. Essa é a verdadeira Arca de Noé. A Arca de Noé simbólica, bíblica, a ideia é a mesma, mas para um humano daquela época era possível explicar. E agora o que é inacreditável é que 2000 anos depois vocês ainda acreditem nessas histórias da carochinha. E fazem filmes. Vocês realmente acham que seria possível guardar um casal de cada espécie dentro de uma arca daquela? E e as pessoas vão no cinema e pagam para assistir. Lindo. Ai, que lindo. Fantasia, ficção. Mas entendam, o que se diz que a humanidade precisa acordar é porque tem certas verdades bíblicas que são ridículas. E assim, não cabem. E tem gente defendendo isso ainda. Vocês estão repetindo. Entendam por que a humanidade não avançou. Vocês estão repetindo as mesmas informações ridículas, primárias, infantis, que eram simbólicas para uma humanidade muito menos desenvolvida que vocês. Vocês estão ainda comprando essa história, 2000 anos depois. Isso aqui tem jeito? Essa pergunta foi enviada pelo Nardi. O que realmente é ser humilde? Boa pergunta. O que vocês acham? É difícil. Não, concluir. Assim... Não, é difícil concluir. Tem muita simplicidade, mas é difícil concluir para que todo mundo consiga seguir mesmo. Então, acho que talvez a melhor definição de humildade, a palavra humilita significa você se colocar abaixo. Na verdade, a versão que eu acho que talvez seja mais correta para vocês que vivem hoje é que ser humilde significa se conhecer. Conhecer quais são os seus limites. Quem não conhece os seus limites é arrogante, porque você quer vender uma imagem, ou fazer coisas, ou ter projetos que não têm a ver com você. Então você se torna arrogante. Você se torna arrogante quando você não é o que você é em essência. Então ser humilde significa você se conhecer e saber o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Quando você sabe disso, tudo fica muito mais fácil, porque você não tem que viver um teatro de querer ser o que você não é, você não tem que viver um teatro de fazer coisas que você não tem que fazer, você não tem que agradar, você agrada pelo que você é. Então ser humilde é ser o que se é, sem criar expectativas falsas para as outras pessoas. Não é se rebaixar, ao contrário do que as pessoas imaginam. Ninguém tem que se rebaixar para nada. Todos estão no mesmo plano. Eu sou assim, você é assim. Que bom, você tem coisas boas, eu tenho coisas boas. É isso. É aceitar
o que o outro tem de bom e o que o outro tem de ruim. Ser humilde é aceitação. É basicamente isso. O que mais? A última pergunta é da Inês. Eu acabei não fazendo anteriormente. Ouvimos algumas entidades dizer que não existe passado e futuro como nós conhecemos, que está tudo no presente, está acontecendo agora. É por isso que nós recordamos do passado e temos visões do futuro? Porque tudo está realmente acontecendo? Sim. Resumindo, vou explicar de novo. Entendam que uma dimensão é uma folha de papel. Essa folha de papel existe, o holograma está pronto. Onde você foca a tua experiência vai te definir o tempo e o espaço que você vai ocupar para aquela experiência ocorrer. Mas enquanto você vive aquela experiência naquele tempo e espaço específica, você vai poder também viver outras experiências, ou outros espíritos viverem experiências em outros tempos, em outros espaços específicos, que acontecem ao mesmo tempo, no que vocês entendem como tempo. Então você pode estar aqui, mas você pode estar no futuro. Você pode ter um fractal de alma há 1000 anos à frente. Como você pode ter um fractal de alma como um soldado de Hitler, que está lá ainda. A tua consciência, e aí entendo a multidimensionalidade. Você passa a ser multidimensional quando você consegue entender que essa pluralidade de experiências, na verdade, é só uma versão A, B, C, D, Z de você mesmo. Então você é consciência una com todas essas outras experimentando outras coisas, cujo aprendizado vai te levar a ascender espiritualmente. É essa a história. Quando você viu, passou, varreu aquela folha toda, você sobe e fala, agora eu sei de tudo. Muda de nível. Para isso você precisa de 500 encarnações. Neste grau de consciência. Esse é o limite máximo que se permite para um espírito nesse grau de consciência 3D. 500 encarnações. Então imagine que vocês já tiveram várias. E vão ter outras. Estão tendo outras. Em vez de vão ter, estão tendo. Estão tendo no passado. Então tudo é um grande contínuo. O tempo não é um linear, o tempo é uma espiral. Alguém aqui tem alguma pergunta? Estão todos cansados. Todos cansados. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Você falou que a gente vive experiências na mesma linha de tempo, na mesma espiral de tempo. Esquece linha de tempo. Na mesma espiral de tempo. E são várias coisas diferentes. A gente pode sentir isso, a gente pode ver. Você tem acesso a isso o tempo todo. Você A gente está ali. sente isso, assim, por exemplo, eu Você tô aqui agora, normalmente mas eu durante posso o- estar aqui agora. Quando você. Entenda, a diferença é o foco. Quando você está focada nesta realidade, a tua percepção é para esta realidade. Mas isso não significa que você, no nível superior, numa supraconsciência ou no nível alterado de consciência, como a ayahuasca faz, não tem acesso a essas outras experiências em outros níveis de consciência. Então, Se você tirar a tua consciência, o teu foco deste plano, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, mas você está com a cabeça na lua? É literalmente isso. Você está desdobrado porque você tem outros corpos que não o corpo físico, que tem, por serem muito menos densos, conseguem abarcar essas consciências que você, nessa densidade, não consegue abarcar. a gente consegue ver isso em sonho? Muito. Muito. Em insights, em momentos, em percepções. Às vezes você não precisa ter uma imagem, às vezes você tem um som, às vezes você tem um cheiro, às vezes você tem uma pessoa, alguma coisa que deflagra o que vocês chamam de realidades paralelas. O que são realidades paralelas? É você projetado em outro nível de consciência. Você está aqui, o seu foco é aqui. Você desfocou daqui, pum, você pulou para outra. Desfocou daqui, você pulou para outra. Desfocou daqui, você pulou. E tudo acontece concomitante. Então, Para vocês é uma influenciável, expansão. mas é assim que funciona. É uma expansão, então a gente consegue ver. O que significa expansão de consciência? Ah, Você se coloca, entenda, eu estou aqui, ó. Vamos fazer um exemplo bem fácil. Pegue um CD. Eu estou aqui. Certo? Então a minha visão desse CD é aqui. Certo? Então uma super realidade. A realidade de vocês parece única, porque eu estou inserido aqui dentro.
Então eu vou mudar de consciência. Eu vou olhar esse CD daqui de cima. Vamos dizer que esse CD está na 3D e eu estou na 5D. Então esse CD é uma parte da minha experiência. Então assim como eu estou vendo esse CD, tem um outro CD, um outro, e eu vou vendo todos eles. E aí eu subo mais uma, eu consigo ver 1000 CDs. E se eu subo mais uma, eu consigo ver 100.000 CDs. Quando você chega no teu nível monádico, você vê todas as tuas experiências. Então a mônada está preparada a assumir um logos planetário, porque ela já assumiu todas as experiências possíveis dentro daquele projeto de Terra, ou do planeta que seja. É muito simples, na verdade, mas é uma coisa que vocês não pensam. Quanto mais alto você sobe, mais aquilo que... Por isso que a gente fala, não se foque no problema, porque o problema é parte da realidade, ela não é a realidade. Isso tudo é ilusório. Isso é uma projeção, é um cineminha que vocês criaram para experimentar uma realidade que vocês propuseram. Quando você terminou a sessão de cinema, você muda para outra. Não se importem tanto com a vida aqui. Isso é um grande aprendizado, uma grande escola e uma grande diversão. Então sejam alegres e felizes com o que vocês têm. Alguma pergunta mais? E déjà vu é isso, então? Você pular de uma... É o acesso a uma realidade paralela. É, eu tenho isso bastante. Todo mundo tem. Bastante, deixa eu ver. É sobre o karma coletivo. Como pode ser justo se o karma coletivo ele atinge pessoas inocentes? Porque a justiça não está apenas numa visão, ou numa vida, ou num momento. A noção de justiça está quando você sobe um nível, você vê tudo aplanado. Aquele que foi ruim aqui, na outra vai ser muito bom aqui. E aquele que foi muito bom aqui, vai ser muito bom. Então no final do processo, tudo é geometria sagrada. Tudo se encaixa. Para tudo tem jeito. É só uma experiência. Então quando se fala não julguem, é porque o julgamento de vocês é muito em cima daquela realidade que você está experimentando naquele momento e você não tem noção do resto que está acontecendo. Será que aquela pessoa que você está condenando tanto não foi talvez uma versão sua? Num outro nível de consciência? Tudo aquilo, lembre-se, volta ao mesmo ponto. Tudo funciona por ressonância. Se eu chamo uma pessoa de fofoqueira, muito provavelmente eu sou fofoqueira. Se eu chamo uma pessoa disso ou daquilo, muito provavelmente eu sou isso e aquilo. Porque você só consegue entender dentro desse plano de consciência aquilo que tem ressonância com você. Tem certas coisas que vocês não veem. Quando você fala assim, nossa, mas você não está enxergando? Percebam como isso é real. Muitas vezes certas realidades estão debaixo do nariz de vocês e vocês não veem. Por quê? Vocês são burros? Cegos? Não, vocês não têm consciência. Então o grande diferencial é a consciência que você tem do papel que você está ocupando. E entenda que esse papel é temporário e infinito. Então você vai ter muita lenha para queimar, como se fala, para poder aparar suas alertas. Quanto antes você fizer, eu não estou dizendo que vocês precisam gastar 500 encarnações para poder fazer isso. Vocês podem fazer em 50. Ou em duas. A maior parte das pessoas aqui já tem poucas encarnações, não tem poucas. Tem pessoas, espíritos muito antigos, você já tem mais de 100 encarnações. Mais de 100 encarnações. Mais de 100 encarnações. Está na hora de acertar o passo, nego. Então assim, quando você passa do 100, você começa a ver, você sabe quando você sabe disso? Quando você começa a olhar a humanidade com olhos um pouco menos críticos. Porque como você já experimentou diversas realidades, você entende que aquela pessoa que está errando por aquele motivo, você já foi aquela pessoa que está errando por aquele motivo, então você está entendendo. Então quanto mais sábio, o que é sabedoria? Conhecimento aplicado. O que é isso? Significa que você foi, experimentou e que você parou de julgar. Por quê? Porque você entendeu. Quando você entende, você deixa de julgar. Não é isso? Então a noção de justiça se dilui no tempo. O que é Xangô? É o grande harmonizador. A noção de justiça do ponto de vista cósmico, divino, é a harmonização daquilo que está desarmônico. Não é uma machada. O machado é um símbolo usado para vocês entenderem. Vai chegar um momento em que esses símbolos vão sumir. À medida que você consiga entender as coisas de forma abstrata. Mas vocês ainda são muito chão.
Pena Branca, o senhor quer dar algum recado para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão ouvir isso? Chegou uma mensagem? A mensagem é: tentem sempre aprimorar a personalidade de vocês, buscando esse ponto zero, esse ponto de não julgamento. Comecem a entender que isso que vocês chamam de vida, na verdade, é uma vida ou uma perspectiva diferente de várias outras perspectivas. E que o objetivo disso é fazer com que vocês se tornem melhores e não piores. E que a espiritualidade que acompanha vocês, na verdade, é como se fosse um exército que vai junto com vocês para segurar as dificuldades dessa 3D. Porque aqui tudo é muito limitado. Pela falta de consciência, você leva tudo a ferro e a fogo. E não é assim. Então, sejam menos duros consigo mesmos, sejam menos duros com os outros. Criem suas crianças para serem felizes, não para terem coisas. Criem suas crianças para entenderem que esse planeta é uma dádiva. Criem suas crianças para amarem uns aos outros e não para se odiarem. Talvez esse seja o maior presente que eu possa dar para vocês. Muito obrigado pela sua luz, seu Pena Branca. Estou muito agradecido. Creio que todos nós estamos. Espero que esse áudio reverbere nos 4 cantos do mundo, para que as pessoas ouçam essas coisas que vocês estão ouvindo aqui agora, porque isso vai fazer uma grande diferença no mundo. E lembrem-se, não existe mudança coletiva, existe mudança individual. O coletivo nada mais é que o 1 mais 1 mais 1. Fiquem todos na paz de Oxalá. Fiquem todos na paz, na luz e no amor, porque eu sou o mensageiro do amor e eu sou o mensageiro de paz. Salve Pena Branca. Salve essa data, 31 de maio de 2014. Um dia, em alguns anos, vocês vão ouvir isso e vão entender o que eu estou falando de forma mais cabal. Salve. Salve.